Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia e sou professora de matemática. Hoje vim trazer para vocês aqui uma dica para a área aí de matemática, das ciências naturais, que é isso mesmo que vocês ouviram, uma única dica. Fiquem calmos. Fiquem calmos que vai dar tudo certo. Então, deixa eu só me explicar um pouquinho o que eu quero dizer com isso. No Enem, nós temos muitas questões que são interpretativas, ou seja, tem aqueles enunciados gigantescos, e aí nós temos que extrair de todo aquele texto algumas informações principais para que sim nós possamos utilizar todo o nosso conhecimento, matemática 1, 2, 3, enfim, todas as matemáticas que vimos até então para resolver as questões. Mas, antes de tudo, eu preciso ler esse texto, entender o que está sendo solicitado. Muitos alunos têm já um certo preconceito com a matemática, já falam, ai, não sei nada, vou deixar essa parte aqui, vamos ver o que dá. Mas não, gente, deem uma chance para a matemática, mantenha tranquilidade. Alguns exercícios, inclusive, não exigem assim, ou muitos exercícios não exigem um grande conhecimento, não envolvem grande teoria matemática para sua resolução. Um exemplo é a interpretação de gráficos. Os gráficos estão presentes, principalmente após a pandemia, em praticamente todos os noticiários, todos os dias aparece um gráfico ali para gente. Exemplos: o gráfico de setor, conhecido como gráfico de pizza, mostrando a quantidade de vacinados, a porcentagem de pessoas vacinadas e não vacinadas em uma certa região no Brasil. Ou aquele gráfico de linha que mostra a evolução dos contaminados. Cresceu tanto na última semana, depois baixou, e enfim, a gente ligando esses pontinhos consegue o gráfico de linha, ou um gráfico que exibe a evolução, a quantidade, né, de mortos, óbitos, com relação ao tempo que vai passando. Então, a gente consegue entender o que esses gráficos dizem. Claro que no noticiário tem alguém explicando pra gente, mas é muito importante que nós, a partir de qualquer gráfico, tratando de qualquer situação, a gente entenda o que aquele gráfico está dizendo pra gente. E algumas questões do Enem tratam simplesmente da interpretação desses gráficos. A gente não precisa nem sequer fazer cálculos muitas vezes. Enfim, a gente tem principalmente que ler com atenção o que está sendo solicitado em cada questão, usar a interpretação de texto. Não estou dizendo que a matemática não é importante, mas o principal é entender os exercícios, ver quais são o que tem, né? Qual informação me foi dada. Eu tenho certeza que eu vou utilizar todas as informações para responder o que está sendo solicitado. E aí uma estratégia também é que muitas pessoas utilizam ao ler o exercício, eu já vou lá e já vou anotar o que está sendo me dado, né, de informação. Por exemplo, o nível de reservatório de um tanque é de 30 litros. Eu vou lá e anoto 30 litros, volume igual a 30, enfim, não sei, altura de um prédio. Podem aparecer várias informações. A gente já organiza essas informações e depois tenta ver o que eu posso fazer com todas essas informações, né? Então, essa é uma estratégia bem interessante. De bônus aqui para vocês, eu vou somente relembrar algumas coisinhas que tá aqui. Peguem os lápis, as canetas, a gente vai conseguir falar rapidinho sobre isso, não sei, mas vamos tentar. A primeira coisa que aparecem aqui, né, e que tá na cabeça de muitas pessoas é: matemática é um monte de fórmula, como que eu vou fazer para decorar tudo isso? O Enem não foca em fórmulas, apesar de utilizar algumas. Então, o que eu trago aqui primeiramente
Equação de segundo grau, temos a famosa fórmula de Bhaskara para resolver, né, essa equação. Mas o que seria melhor do que saber Bhaskara? Não sei. Saiba Bhaskara, é bom decorar, né? Alguns já decoraram. Mas enfim, se eu tenho uma função y igual a x quadrado, alguma coisa assim, eu tenho que saber que isso, o gráfico dessa função, vai ser uma parábola. E o que é interessante saber? Quando a concavidade dessa parábola é voltada para cima, quando é voltada para baixo, é, quando que eu vou ter esse menor ponto aqui, quando que é decrescente, quando que é crescente. Mas saber o que os gráficos nos dizem também é realmente bem bacana, né? E aí, aproveitando que os quadrados, apareceu um quadrado ali, trago um famosíssimo para vocês, Teorema de Pitágoras. Pitágoras super famoso, né? O que nós temos? Dado um triângulo retângulo, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E, de novo, o que é bacana aqui também? Não somente saber essa fórmula, mas o que é um triângulo retângulo? Ademais, o que é um triângulo isósceles? Tem dois lados iguais. Equilátero tem três lados iguais. Palavras feias, porém, realmente costumam aparecer em quase todas as provas do Enem. Aproveitando aqui, continuando nessa parte de geometria, nós precisamos saber também a área de um triângulo qualquer. Base vezes altura dividido por 2. O que é interessante? Não saber a altura, às vezes, muitos exercícios não vão dar de cara todas essas informações. Mas pode me dar um lado, por exemplo. Aí a gente tem que saber usar o Pitágoras para achar a altura. Desafio. Não estou falando que vai cair, mas já aconteceu algumas vezes, tá bem? E continuando. Só a área do triângulo? Não, tem que saber do círculo, da circunferência também, né? De um círculo, a área de um círculo. Mas, tirando isso, todas as outras figuras geométricas que também têm suas fórmulas para a área, nós podemos, na realidade, enxergar triângulos nessas figuras. O que é um retângulo? É dois triângulos juntinhos. Então, o que é a área? Base vezes altura, eu só não divido por 2, porque são dois triângulos. O que é um hexágono? Quando é regular, são 6 triângulos juntinhos ali, né? Se eu souber a área de um deles, é só multiplicar por 6 que eu vou saber a área do hexágono. E se você é um super fera e consegue decorar todas as fórmulas, beleza, boa sorte. Se você não consegue, respira, tenta enxergar as figuras que você conhece já, as fórmulas para a área, e aí todo o resto vai aparecendo. Última coisinha aqui, volume. O que é? Quando nós temos aqui, né, uma figura dessa forma, é a área da base vezes a altura, beleza? E por que a área da base, né, não está dita aqui quem que é a área da base? Aqui é um retângulo, mas pode ser um triângulo, pode ser um hexágono, qualquer outra coisa assim. Você é que tem que analisar quem é sua base. A menos de pirâmides e cones. O que acontece nessas figuras? É como se nós estivéssemos juntos aí, né? Pensa num cone. 3 cones formam um cilindro, né? E a fórmula do cilindro também seria a área da base vezes a altura. A gente tem que utilizar, tem esse pequeno probleminha ali com os cones do cilindro, a gente tem que pegar essa fórmula aqui e dividir por 3. Agora, o terror de todo mundo cai no Enem? Caiu uma questão, mas cai. Logaritmo. Mais do que saber, esse logaritmo aterroriza muitas pessoas. Mas o que eu tenho que saber? Propriedadezinhas do logaritmo. Logaritmo da multiplicação, de um expoente. Propriedades também, né, de exponenciação. Pode cair também, de exponenciação e radiciação.
Enfim, são apenas algumas coisinhas que podem cair, claro que pode cair mais ou menos, mas enfim, o mais importante é que você dê o seu melhor, né? E acredite que, eu acredito, vai dar tudo certo, vocês vão fazer uma boa prova. Então, boa sorte a todos. Tchau, tchau.